Que papo é esse, Benfica? Eu quero falar uma questão do Grêmio contigo. Aliás, vou te perguntar, vou fazer uma pergunta. Baseado naquilo que está acontecendo na relação do Renato com os jogadores. O Renato tem cobrado publicamente os jogadores. Sim. Fez isso de novo depois desta derrota para o time do Santos. Muito bem. O Renato cobra publicamente dos jogadores. O que eu quero saber, talvez tu tenha a informação, e quem cobra o Renato? Porque o Renato não assume responsabilidade da parte dele, né? Na má atuação do time. Acho que ninguém, né? Acho que de novo o Renato começa a viver naquela zona de conforto na qual ele estava até 2021. Maio de 2021, abril, quando acabou sendo demitido. Faltava um departamento de futebol forte que cobrasse do Renato. O Renato fazia o que queria, não dava satisfação. Ele mesmo disse que estava feliz porque dessa vez contaria com gente dentro do vestiário que entendesse do babado, mas pelo jeito ele está passando por cima de todo mundo de novo. Ninguém cobra do Renato. Eu até acho muito difícil cobrar o Renato, sabe? Que surja alguém com tanta personalidade assim como diretor político do Grêmio para cobrar do Renato. É difícil. Aliás, um exercício de imaginação. Eu gostaria de ver o Renato na época em que o vice-futebol era o Cacalo, por exemplo, e o presidente era o Fábio Koff. O técnico era o Luiz Felipe Scolari. Como seria o Renato dentro daquela situação, né? E aí aqueles cobravam. Pois é. Mas aí é realmente exercício de imaginação, porque a situação é a atual. Dificilmente algum dirigente tem força suficiente para cobrar do Renato. E o Renato precisa ser cobrado, porque eu acho que o Renato comete um erro ao transferir tudo para os jogadores de forma pública, sendo que o Grêmio vem jogando mal, empatou com o Goiás, ressuscitou o Vasco, para usar uma expressão usada, ressuscitou o Santos, aí o Renato vem e critica os jogadores. E retornando ou insistindo um pouco mais na questão da cobrança, né? Qualquer outro técnico que estivesse vivendo o que o Renato vive nesse momento, ele seria uma unanimidade negativa. Todo torcedor estaria contra ele, né? E sim. O Renato é diferente. O Renato sempre tem uma margem, sempre tem uma reserva de torcedores que argumentam o seguinte: e aí simplificando, demite o Renato e traz o Mancini, entendeu? Isso é uma coisa muito simplista, né? Não, você pode demitir o Renato e trazer um grande técnico, mas as pessoas não raciocinam assim, elas sempre pensam o pior. Mandaram o Renato embora, trouxeram o Mancini, trouxeram outros que não deram certo. Então ele sempre tem essa margem. É por isso que fica muito difícil para que um dirigente coloque o Renato na parede. Né? É verdade. Agora, não é nem a questão, evidentemente, ele não está falando sobre isso, de demitir o Renato, porque o Grêmio é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Claro, não é o caso. O Grêmio, pela situação que vem administrando no Brasileiro, ele pode, pelo Campeonato Brasileiro, se classificar para a Libertadores, por exemplo. A menos que o Grêmio siga nessa toada aí, né? De jogar mal e perder as partidas. Aí realmente a pressão em cima do Renato, ela cresce. Até porque tem torcedores já que estão se manifestando contra o Renato. Eu acho que está ficando um pouco preocupante o seguinte: contra o Vasco da Gama, o Grêmio perdeu o jogo e o Renato disse que, algumas cabeças vão rolar, né? Não houve assim, na verdade, é só o Natan que acabou tendo a sua cabeça decepada, porque o Ferreira, que havia ido mal contra o Vasco, seguiu, o Bitelo seguiu, e que bom que seguiram, porque contra o Fluminense eles foram bem, né? Mas é que não existe uma sequência de bons resultados. Sim. Parece que o recado do Renato parece que é mais uma coisa assim, mais de palavra do que propriamente de ação. As atitudes práticas dele não estão funcionando. Sim. E isso aí começa a assustar o torcedor. Um detalhe sobre isso, sobre o Grêmio do momento, a partir do fato de que contratou alguns jogadores na janela, mas eu sinto uma frustração da torcida do Grêmio em relação aos jogadores que foram contratados. Sim. Não surgiu ninguém aqui no definitivo. Esse aí é titular com tranquilidade. E aí o Antônio Brum ainda fala que não, mas eu tentei o Lucas Moura, né? Acho que nem deveria falar uma coisa claro, dessa, né? Claro, porque aí aumenta a frustração, né? E paga pela inexperiência. Normal. Mas de algum modo se protege, né? Porque parece que, puxa, a culpa é minha. Então ele ingenuamente acabou, né? Na verdade, eu acho que ele pensa que se protege. O torcedor guarda tudo isso. Amanhã ou depois ele vem, se o resultado continua ruim, se a atuação continua ruim, né? Então, veio Iturbe, veio Bessossi, veio João Pedro Galvão, veio Rodrigo Eli, o zagueiro, mas tu não enxerga nenhum deles a condição de titularidade. Isso frustra o torcedor. Exatamente. Se você tivesse uma equipe boa, né, que não necessitasse tanto de um reforço, né? Beleza, reforço de grupo serve, né?
Mas não é o caso, né? O Grêmio está precisando de acréscimo de qualidade. Mas a questão é o Renato. Eu acho que o Renato comete esse erro, ainda mais que ele é conhecido como um jogador um treinador de vestiário, que administra bem os jogadores, mas colocando, expondo o jogador publicamente, isso ali adiante acaba tendo um resultado ruim. Não é. Eu acho que ele quebrou um pacto de convivência. Sim. Na entrevista dele, o Renato, em vários momentos, ele já defendeu os jogadores, mesmo sem os jogadores merecerem essa defesa. Ele Sim. saiu daquela questão do grupo. Dessa vez, acho que ele foi um pouco além na crítica. Não sei exatamente qual a reação que o grupo terá a partir do que ele falou. Sabe o que a gente podia fazer? Pedir a opinião do torcedor do Grêmio a respeito disso, uma né? boa ideia. Eu gostaria de ouvir o torcedor do Grêmio sobre isso. Exatamente. Sobre essas reações. Deixar um comentário aí, né? Deixa o comentário. Deixar um comentário que a gente vai ler, que a gente vai responder. São comentários que chegam com muita força. A gente tenta fazer o possível para responder, né? Mas é muito importante essa interatividade, essa interação com o nosso inscrito. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o tradicional like aqui. Exatamente. Muito Até bem. a próxima. Tchau, tchau, pessoal.